Olá a todos, eu sou o César Augusto Muniz, bem-vindos ao Conversas da Alma. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal para poderem estar a par de todas as estreias e entrevistas com os nossos convidados e também de partilharem com os vossos amigos. O nosso convidado de hoje é o Fábio Borges. O Fábio é um palestrante e trainer focado na área da inteligência emocional e humor. Formado em odontologia pela Universidade Federal Fluminense, no entanto, descobriu que a sua paixão era trabalhar como coach. É o criador do Stand-Up Coaching, uma abordagem descontraída da metodologia do coaching. Nesta forma de coaching, utiliza-se o humor rápido e inteligente para partilhar conteúdo de forma divertida. É também criador do programa Mais Humor na Sua História, onde ensina técnicas de inserção de humor no processo de comunicação one-to-many, criando uma forte conexão com o público. Hoje é formador e mentor de palestrantes, além de prestar serviços de consultoria em storytelling. Agora, fiquem connosco e ouçam as dicas que o Fábio tem para vos dar e não se esqueçam de subscrever o nosso canal. Fábio, bem-vindo ao nosso canal. Muito obrigado pelo convite. Fábio, como define o stand-up coaching e o que é que o torna diferente dos outros métodos? Então, o stand-up coaching foi uma forma que eu criei de conseguir levar os conteúdos de coaching, de desenvolvimento humano, de uma maneira mais leve, de uma maneira mais divertida. Não tão séria. Exatamente, aquele padrão, aquela coisa aula, né? Eu sou meio avesso a essas coisas. Então, eu acredito que o humor é uma excelente, se não uma das maiores ferramentas de conexão social. Entre as pessoas. Né? É exato. Tem um comediante dinamarquês chamado Victor Borge, que ele fala uma coisa que eu acho linda, que é a menor distância entre duas pessoas é um sorriso. Então, se você quiser fazer bem a alguém, se você quiser partilhar, gerar uma conexão, faça a pessoa sorrir. Né? É engraçado agora falar nisso, porque eu ainda hoje estava na piscina e eu estava a pensar, realmente, quando nós sorrimos para alguém, mesmo não conhecendo, abre logo uma conexão. Exatamente. Por que não ser simpático com toda a gente? Exato. Então, e às vezes eu falo da questão do humor, e aí as pessoas ficam mais, mas eu não sou humorista, eu não sou comediante, mas não precisa ser. É mais a gente ter um bom humor, a gente ter um estado de leveza. Colocar um sorriso no rosto, você já vai transformar a tua comunicação. Já vai do que aquele aspecto sério e exatamente. Com uma postura formal. E a gente vê, eu vejo muito claramente, você deve ver isso também, que quando a gente sorri e a gente olha para as outras pessoas, cumprimenta alguém já sorrindo, é muito difícil não te devolverem com um sorriso. É verdade, já abre. Então, e isso tem toda uma neurociência em cima, os neurônios espelhos, que a gente tem a tendência a sorrir. Então, quando a gente sorri, o nosso cérebro entende, opa, vou sorrir também. Claro. Então, Contagia. E como também, se você estiver muito sério, muito formal, isso também contagia. Então, já que vai contagia sorrindo, né? Exatamente. Contagia com alegria. Exato. E aí eu falei, cara, como é que eu levo isso? E aí eu decidi criar o stand-up coaching, que vem através de palestras e treinamentos, onde eu aplico a metodologia de coaching, mas de uma maneira leve. Então, eu faço dinâmicas que levam ao lúdico, então eu faço jogos de improviso, para a gente desenhar, por exemplo, uma construção de um planejamento para o objetivo. Então, eu uso o humor dentro dessa metodologia. E o stand-up é porque eu tenho formação em stand-up comedy. Né? Eu já atuei muitos anos como humorista de stand-up comedy. Mas era uma coisa. Essa facilidade. Só que era uma coisa que não me preenchia. Eu fazia um espetáculo, as pessoas sorriam, mas no final acabava o espetáculo, as pessoas sorriam, as pessoas iam embora um pouquinho felizes e depois, no dia seguinte, ela estava lá, na mesma vida dela. Ou seja, não havia uma repercussão. Não tinha uma transformação. Alargada, né? Exato, não existia uma reflexão, sabe? A pessoa simplesmente sorria, ficava bem, mas isso passava. Falei, cara, eu quero mais. Eu não quero que o humor seja fim nele mesmo. Eu quero ajudar pessoas. E aí que eu comecei a mergulhar no universo do coaching, da inteligência emocional, desenvolvimento humano, para ajudar as pessoas. Mas eu tenho que respeitar a minha essência. A minha essência é ser bem-humorado, é ser divertido, é buscar brincadeira, o engraçado. E aí eu juntei o humor com o coaching, e aí nasce o stand-up coaching e todos os treinamentos, os cursos que eu venho desenvolvendo desde então. Portanto, ele nesse aspecto é diferente dos outros métodos de coaching que são mais
digamos, não são mais estruturados, são mais sérios, mais formais. Mais formais. Mais formais, Bem mais. digamos. Então, assim, nós trabalhamos com todas as ferramentas que as pessoas conhecem dentro do universo do coaching, mas a mudança é como eu entrego. Eu entrego de maneira bem-humorada. Ou seja, a forma como partilham a informação é bem-humorada e traz calor humano às pessoas. Exatamente, me aproxima das pessoas. Então, eu acredito que o humor, quando ele é fim nele mesmo, ele é entretenimento, como um espetáculo de comédia, um stand-up comedy. Mas para quem não é comediante, mas é palestrante, é professor, é comunicador, você pode utilizar o humor como um meio de levar a sua mensagem. Né? Eu sempre brinco com os meus alunos, falo com as pessoas que quem tem cão, né, em casa, quando tem que dar algum remédio comprimido, você tem duas opções. Ou você enfia a goela abaixo, ou então você pega uma fruta, um pedaço de carne, coloca o comprimido ali, ele vai lá e come. Para mim, o humor é como se fosse esse pedacinho de carne. A gente pega a nossa informação, o nosso conteúdo, e eu torno ele apetitoso, atraente para o público consumir. É como se fosse uma prenda. Exato. Para que as pessoas Então, aí elas... Isso. Facilmente. E aí elas se tornam atraídas para absorver. Mais do que aquele método tradicional de o professor, o aluno toma, você tem que aprender e acabou. O download e já está. Pronto, exatamente. É muito chato. É muito chato às vezes. Muito chato. E hoje a gente vive um boom de informação, né? É todo lugar, todas as redes sociais, toda a internet, é informação, informação, informação. Como é que eu me diferencio dessas informações? Quando eu uno um pouco de entretenimento. Então, quando eu trago uma leveza, quando eu conto uma história, quando eu deixo uma coisa mais leve, aí eu consigo gerar uma conexão maior com o meu público. Né? Portanto, o Fábio foi também criador do programa Mais Humor na Sua História, onde ensina técnicas de inserção de humor para criar uma forte conexão com o público. Sim. Pode dar-nos algumas técnicas, alguns exemplos dessas técnicas para que as pessoas, aquelas sobretudo que lidam com o público, com as audiências, possam aprender e possam ter essa facilidade de encaixar um pouco de humor no seu discurso. Exatamente. A primeira coisa que eu digo, história. Usem sempre histórias. A história é fundamental. A história de vida. Histórias de vida, não é? Exato. Eu sempre falo, use histórias, mas de preferência as suas histórias. A história que você viveu. Porque a pessoa se sente confortável, não é? Sim, por quê? Porque você se sente confortável. Segundo, você não precisa decorar. Você sabe a sua história. A história é sua. É sua, né? Então você sabe. E quando a gente conta a história, eu faço a conexão emocional que eu senti quando eu vivi aquela história. E aí passa isso às pessoas. E aí a gente passa isso com autenticidade. É diferente do, eu vou contar a história do Steve Jobs. Claro. Eu não tenho conexão emocional com aquilo. Posso até ter algum vínculo, mas não é uma conexão emocional plena. Porque eu não estou assim. Eu não estou, exato. Agora, quando eu conto, por exemplo, eu tenho um filho de 2 anos, João Rafael, que é a coisa mais linda desse mundo. E quando o João Rafael, o nascimento dele, foi um parto de uma gestação de alto risco. Então, quando eu conto a história do nascimento dele, eu me emociono. E o que gera conexão com o público é emoção. É emoção. Então, se você quer ter uma boa conexão com o seu público, você tem que gerar uma conexão emocional. Portanto, a primeira dica é gerar uma conexão emocional. Contando uma história. Uma história própria. Que tenha vivido. Isso, que tenha vivido. Que a própria pessoa tenha vivido. Exato. E agora, de preferência, aí vem a grande questão. Toda história ela tem que ser usada de propósito. Você tem que saber por que você está contando aquela história. Com um objetivo. Para chegar do ponto A ao ponto B. Exatamente. Eu quero contar essa história por quê? Qual é o ensinamento que eu quero passar com essa história? Por trás, claro. Porque senão fica apenas contação de história. E mais nada. E mais nada. Então eu tenho que saber o que eu quero, qual é o ensinamento que eu passo com essa história. E aí eu ilustro esse ensinamento com uma história. Claro. Então a história, as pessoas muitas das vezes não vão lembrar do conteúdo diretamente. Ela vai lembrar da história e a história traz o conteúdo. E por isso é um objetivo específico para ser contado. Né? E aí outra questão muito importante que eu gosto Segunda dica. Segunda dica. Outra conexão, outra coisa muito importante que eu gosto é que essa história ela tem que ser nossa, ela tem que ter um objetivo específico e ela tem que ser contada para o meu público. Então eu tenho que conhecer o meu público. Eu tenho que saber para quem que eu estou falando. Saber quem está lá do lado lá. Exatamente, porque de repente a minha história é muito rica e eu tenho um ensinamento que é excelente,
mas que esse meu público não Não precisa. tem nada a ver. Não precisa, sabe? Então, de repente eu estou contando uma história que é linda, que tem um ensinamento fortíssimo, mas que não é interessante, não é relevante para o meu público. É como se fosse, se calhar, um cientista a contar uma história para um público das artes. Exato. Que em geral, não, pronto. Que não vai ter uma conexão com essas pessoas. Então eu preciso conhecer muito bem o meu público, para eu saber essa história, como é que eu entrego para esse meu público. E Fábio, e se por acaso o puserem em frente a um público que nós não sabemos, Não sabemos quem é. Que tipo de público? Sempre me fazem essa pergunta. Como é que nós fazemos? Não é? É aí que eu faço? Eu Como é trago. que os palestrantes, que não é o meu caso, mas como é que eles fazem? Eu trago sempre, eu tenho um baú de histórias. Então assim, eu tenho um baú. Saca a história adequada. Então eu tenho histórias que vão conectar com grandes públicos, que são conexões o quê? Gerais. Então eu trago com uma história com um propósito de vida, que eu passo o ensinamento da a gente ter um propósito na vida. Isso eu vou conectar com qualquer público. Claro. Com toda a gente, com todas as pessoas. A sua missão na vida. Exato, né? E todos precisam ter um propósito na vida. De repente, muitos não sabem que precisam ter. Ter um propósito. E se sentem perdidos, mas vai fazer conexão com todos os públicos. Então, eu sempre digo, tenha histórias que você possa entregar conteúdo que sirva para todo mundo. Para todo mundo. Então, conteúdos amplos. Então, propósito de vida, falar sobre a importância de qualidade de vida, importância de ter bons relacionamentos. E aí eu começo a buscar qual história minha que eu posso entregar isso. Então, uma outra dica que eu deixo para vocês: faça o seu baú de histórias. Portanto, Então, escrevam as suas histórias. Uns apontamentos de quais são o baú. Exatamente. Quais são as histórias que podem tocar ao nível emocional, não é? As pessoas ao nível dos afetos, Sim. ao nível profissional, do objetivo de vida, não é? Do bem-estar. Portanto, E às vezes numa mesma história, o que eu gosto de fazer? Eu pego histórias e aí eu escrevo tipo frases relacionadas a essa Chaves, história. claro. Frases, tipo bullet points ali para essa história. E aí eu vejo quais as áreas, os temas que podem ser abordados com essa história. Então, por exemplo, a história do nascimento do João Rafael. Eu posso falar sobre relacionamento. Sim. Eu posso falar sobre coragem. Eu posso falar sobre fé. Eu posso falar sobre uma série de coisas. Então, o que eu faço? Eu anoto a história e eu anoto quais os temas podem vir. E aí eu guardo isso tudo. Eu tenho uma planilha de Excel. Uau. E eu guardo isso. E aí, quando eu sou convidado, Fábio, a gente vai ter uma palestra sobre criatividade, inovação. Eu jogo lá inovação. Vou ver todas as histórias minhas que vêm sobre inovação. Fantástico, bem organizado. Bem organizado. E por que acontece? Às vezes, isso aconteceu há pouco tempo. Eu fui num evento, Fábio, você tem 50 minutos para palestrar. Falei, ótimo. No meio do evento, Fábio, me desculpa, a gente só tem 30 minutos para você. Eu falei, tá bom. Foi buscar outra. Eu tiro uma história, boto uma outra. Então, eu tenho meu baú já de histórias. Então, eu consigo pegar um tema e fazer em 15 minutos ou fazer em 1h15. Claro. Mas eu vou acrescentando para Porque já está organizado. Já está organizado. Então, organizar Não é as nossas... improviso. Não é improviso. São histórias que eu já conheço. Claro. São histórias que eu já treinei. São histórias que eu já sei aonde o timing certo. Aí vem a parte de técnica mesmo. Então, qual o timing? Qual o momento que eu faço a pausa? Qual o momento que eu deixo minha voz mais grave? Qual o momento que eu dou uma acelerada e dou um sorriso? No fundo, um ator. Exato. A gente tem dinâmicas de dinâmica modular a da nossa voz. Isso é treino. Claro. Agora, isso é para qualquer pessoa. Claro. Qualquer pessoa pode desenvolver. É uma habilidade. Contar uma história, fazer uma uma palestra é habilidade. uma habilidade. E como habilidade, você pode aprender a habilidade. Você pode desenvolvê-la. E como? Treinando. Treino. Não tenho assim, dormir sem contar história, acordei com outra história. Claro. Não tem, né? Não A tem. gente tem que fazer como? Contando. Claro. E aí você vai saber qual o melhor momento, qual é a melhor parte da história. A gente vai ver que de repente tem uma história que está muito longa, eu posso entregá-la de uma maneira Já menor. está tudo tipo. Exato, já está todo mundo. As pessoas já se perderam. Já se viu que a pessoa, perderam. já viu que a pessoa conta história e ela vai se perdendo na história? Ah, eu fui na casa de fulano, passou ali assim, nossa, aquela rua tá toda mal acabada, né? Minha tia morava lá. E aí vai contando, que não tem mais nada. Que não tem mais nada a ver com a história. Então, a gente tem que aprender a ter o objetivo, o foco e qual o ponto importante dessa história. Muito bem, fantástico. Fantástico, porque isso realmente ajuda muito as pessoas a perceberem
como claro que depois há todo um treino, Exato. e esse treino é contactarem o Fábio, Exato. que é um especialista nessas técnicas para poderem aperfeiçoar este tipo de método. E o humor é muito importante ter na história. É muito legal a gente colocar humor, colocar leveza na história. Leveza. E aí, não seja um drama, não? exato. Ou então que seja um drama com o objetivo de iluminar. Então, assim, tem histórias que são mais densas. Eu sempre digo que em toda história a gente consegue colocar uma pitada de humor. Agora, em qual momento dessa história eu coloco? Isso é que é crucial. Eu tenho vários clientes de palestras. E eu tive o caso de uma cliente que ela foi vítima de abuso sexual quando ela era criança. Não é uma história que cabe humor. Sim. Mas cabe humor aonde? Quando eu vou introduzir essa história. Ou quando eu já contei a história e aí eu resgato esse meu público desse momento. Desse drama. E desse drama. Aí eu trago a energia de volta deles pra cima. Claro. Aí a gente constrói isso com uma pitada de humor no início, uma pitada de humor no final. E o momento que é denso, ele tem que ser denso. Ele tem que gerar profundidade. Sim. A pessoa tem que ser... Essa as conexão... pessoas se sentirem identificadas exatamente. com aquele momento e com aquela emoção. E aí o problema é que às vezes muitas pessoas que vão palestrar já superaram esse problema, lidam super bem com o problema e contam esse problema como se fosse tudo bem. Pois. Só que a pessoa que está ouvindo e está passando por esse problema, não está tudo bem para ela. Não está tudo bem, claro. Então, eu tenho vários clientes, pessoas que perderam filhos, perderam esposas, maridos em acidentes e que hoje está superado. É um ponto que já está pacífico, mas para ela. O meu público não vai entender se eu entregar isso de maneira divertida. Ou seja, claro, depois é preciso resgatar, no momento certo, resgatar. Aí eu trago a energia do meu público de volta, trazendo uma brincadeira bem construída, uma leveza. É tudo treino. Treino. Agora, o que eu digo para quem não tem técnica nenhuma ainda e quer contar uma história leve. Mais uma dica, então. Mais uma dica. Quer contar uma história leve para gerar essa conexão? Escolha uma história de vida sua que você acha engraçado. Um erro que você cometeu, um tropeço que você deu, coisa que você lembre e quando você lembra já te traz à memória uma coisa engraçada, você já começa a rir. Porque o principal é eu achar engraçado. Claro. A primeira pessoa que tem que achar engraçado é quem está contando. Porque a forma como... Ela sentiu e passar. Exato. Na grande maioria das vezes, as pessoas riem pela forma como está sendo contada. Então a pessoa está sorrindo, está gargalhando naquele momento, tentando contar a coisa engraçada, a gente já começa a se conectar com aquela energia. Então, o principal, busca as histórias que você teve alguma falha, principalmente falha. E isso humaniza muito a gente. Humaniza muito o discurso. Humaniza o discurso, humaniza a pessoa que está no palco. Né? Porque a pessoa que está... Não a separa. Exato. A pessoa que está no palco, ela já está fisicamente separada do público, ela já está mais distante. E no inconsciente da plateia, quem está no palco está fazendo uma coisa que 95% da população tem medo, que é falar em público. Então a gente já tem um distanciamento disso. E quando eu estou no palco e eu brinco comigo, eu brinco com a minha pessoa, eu me aproximo, eu atraio, eu me humanizo, eu estou mais próximo. E aí eu causo uma sensação de alívio no meu público. E aí o público engaja, ele conecta, entra. E aí ele inclusive, ele quer acolher a gente. Quando a gente brinca com a gente, o público acolhe. Por exemplo, eu canso de brincar comigo. Eu falei, gente, eu nasci feio já. Eu sou feio desde pequeno. Sabe? Eu já nasci feio. Eu com criança pequena, minha mãe olhou e falou, nossa, o importante é que tem saúde, sabe? Então, e aí eu brinco muito com isso. E quantas vezes no final da palestra vem sempre alguém assim, tu não é feio. Eu falei, tu é até bonito. Eu falei, olha, até bonito já tá melhor, né? Já é melhor alguma coisa. Mas eu brinco, e quando eu brinco comigo, eu me vulnerabilizo. Claro. E o público adora isso. O público sente vulnerabilizar-se. Quem está lá em cima, no palco, exatamente. Vulnerabilizar-se ajuda muito à proximidade. Muito. E tem gente que tem muita crença que achar que usar humor ou brincar, você pode perder a credibilidade, a compostura. E a Universidade de Stanford tem uma disciplina chamada Humor é Coisa Séria, que é na Faculdade de Negócios de Stanford. Que eles ensinam humor para aqueles alunos que estão se preparando para ser CEOs executivos. Sim, claro. E eles fizeram um estudo que quanto maior o grau hierárquico de um CEO dentro de uma empresa, quando ele usa o humor, que é uma técnica que a gente ensina, que é o humor autodepreciativo, você brincar com você mesmo, quanto ele mais usa isso,
maior credibilidade ele tem dos seus liderados. Ok. Porque ele se humaniza, ele se Pois. aproxima, Não se distancia. não se distancia, ele se torna próximo. Então, eles ensinam isso para que eles possam fazer de maneira assertiva, Claro. de maneira assim, consciente, utilizar isso. Claro, estando sempre por trás o objetivo de chegar a um determinado ponto. Exato. Tem, como tudo na vida tem que ter um propósito. Claro, pra tem que ter um Não propósito. posso ser engraçadinho só por ser engraçadinho. Claro. Pode até ser, mas também vai ter resultado não, vai ser só engraçadinho. mas você pode. Então, assim, eu tenho que um porquê para usar. Hoje eu tenho um propósito para usar o humor. O meu propósito para usar o humor é para que as pessoas possam abrir a mente, abrir o coração para receber a mensagem que eu quero entregar. Que é sempre de transformar, de ajudar, de melhorar, de agregar de alguma maneira. Desenvolvimento. De desenvolvimento humano, para que ela possa alcançar níveis melhores de resultado na sua vida, seja na vida afetiva, seja na vida profissional, mas que ela possa se abrir, né, para poder receber aquela mensagem. Porque se a pessoa está fechada também não recebe. Não recebe. E a gente vive num mundo muito sério. É muito sério. Muito sério, Eu, por acaso, muito sisudo, verdade. desde escola. Desde cedo. Eu às vezes pensava, e às vezes até via pessoas, eu sempre fui muito sorridente. Não é por estar agora a tentar estar com o meu público, não é isso. Eu sempre fui muito sorridente, porque eu via a vida de forma feliz. Sim. E eu era feliz. E então às vezes criticavam-te, mas estás sempre a sorrir, sempre o palhacinho alegre. E eu pensava, mas porquê se eu me sinto bem? Porque não é de estar a sorrir? Não, Eu vou estar aqui a chorar, vou estar pesado, com sofrimento. Não. Eu ouvi isso desde pequeno também. Não é? Tipo, vive rindo, tá com dinheiro. Eu falei, não, Acho que às gente, vezes dizem, porque havia aquele ditado muito estúpido, eu acho que é muito riso, pouco siso. Ou seja, é o mesmo que dizer muito riso, pouca inteligência. tá vendo? Exatamente Não, isso. mas eu nunca me considerei pouco inteligente. Eu também não. Graças a Deus, pelo menos por tudo o que eu fiz, tinha que ter alguma cabecinha, não é? Para desenvolver as coisas que tenho desenvolvido. Mas a verdade é que um sorriso e a alegria contagia positivamente as pessoas. Sim. E essa história do muito riso, pouco siso, não sei se aplica muito bem. Não, também não concordo. Não me sinto identificado com essa frase. E eu vou até perguntar para vocês, se vocês pararem para pensar, lembra das pessoas que você gosta de estar próximo. As pessoas que a gente gosta de estar junto. Não são as pessoas alegres? Claro. Não são as pessoas bem-humoradas? Claro. Então, assim, a gente tem que se tornar essas pessoas também. Né? Para que a gente também possa agradar não só a nós mesmos, mas também propagar essa energia para o ambiente. Exatamente. Essa Então alegria. eu trago a brincadeira para dentro da minha casa, para dentro do meu ambiente de trabalho, para os grupos que eu participo. Eu gosto de trazer essa leveza, porque eu gosto de partilhar com as pessoas. Isso é fantástico. Eu brinco com meu filho direto, eu brinco com a minha esposa, ela agora já acostumou. Eu, por acaso, brinco muito com o meu filho. Mas a verdade é que eu tenho um lado muito sério, ou seja, muito sério no sentido muito exigente, muito meticuloso, muito organizado, não sei o quê. E isso às vezes tornava-me um bocado, apesar do meu sorriso e da minha alegria, tornava-me um bocado inflexível e, como é que eu ia dizer? E sério. Sim. Demasiado sério. Apesar do meu sorriso e da minha alegria, havia alturas em que eu próprio me dizia, mas porquê tão sério? Porquê tão... Não é? Eu falo, o principal do humor é a gente, lógico, a gente não levar as coisas tão a sério, mas principalmente eu não me levar tão a sério. Não é? Em que sentido? Não é para eu debochar de mim, mas ao menos não me cobrar tanto, sabe? Isso. Eu tenho, não exigir tanto, não exigir tanto. de nós próprios. E aí, não às é vezes, saudável. porque às vezes quando eu exijo muito de mim e eu erro, eu me puno. Às vezes, quantas pessoas eu vejo se punindo? É como aquela coisa católica, não é criticar os católicos, mas é tipo, minha culpa, exatamente. Por amor de Deus. Entendeu? Não, a gente erra, pronto, estamos Exatamente. a evoluir. Então, Estamos a evoluir com o erro. E aí é o que eu brinco, eu tenho um treinamento presencial que eu chamo de destrave-se. E aí a gente um final destrave-se. É um final de semana inteiro que é pra gente se destravar. Principalmente esse medo de julgamento. Tirar as máscaras. Julgamento do medo do julgamento do outro, medo do julgamento da gente, como é que a gente se julga muito. Então como é que eu faço pra ser o mesmo? Né? Como é que o Fábio faz para tirar as máscaras, digamos? Então, o que eu sempre falo com as pessoas? Primeiro, você se olhar de forma amorosa. Sabe? A gente erra. A gente erra, gente. E não podemos agradar. Exatamente. Eu não vou ignorar o erro. Não tô. Vou fingir que não errei. Não, errou. Claro, agora, o peso do erro, quem entrega sou eu. Então, hoje eu tenho para mim, eu sempre passo para meus alunos. Quando acontece alguma coisa que eu não espero,
eu aprendi. Então, aprendizado eu tive. Então, ou eu acerto ou eu aprendo. Então, eu estou sempre bem, sabe? Sim. Aconteceu. Nessa perspectiva estamos sempre bem. Estamos Qualquer sempre bem. erro é para nós É aprendermos. para aprender, então Temos que ótimo. aprender. Então não foi. Aprendi que não dá para fazer desse jeito. O que eu faço agora? Então vamos. Então a gente, através de dinâmicas e vários jogos, a gente mostra assim, vezes de cara, errar faz parte do aprendizado. Fantástico. Tudo que a gente vê veio de erro, porque não foi acertado, não foi certo primeira. Claro. Então veio fruto de vários erros que levaram até você acertar. E até chegar à iluminação foi através de vários erros que nós fomos cometendo, ou erros, ou aprendizagens, diria até mais aprendizagens, sim. Porque no fundo o que é o bem e o que é o mal, não é? Sim. Pronto, a sociedade é que nos faz pensar, muitas vezes criamos essas crenças, não é? O que é bom, o que é mau, claro, matar alguém, como é óbvio, não é? Sim, com não certeza. É algo positivo. Mas eu digo, as questões mais comuns, não é? Nós às vezes, eu por exemplo, eu sentia mais vezes culpava-me muito, autocriticava muito e depois compreendi que isso não era realmente benéfico para mim, nem para os que estavam à minha volta. Sobretudo os que estavam emocionalmente mais perto. E esse é o grande ponto. Porque quando eu não sou, eu sou muito sério, muito sisudo comigo, me cobro muito, quem está ao redor também vai sofrer. Também vai sentir claro. isso. Então quando eu mudo essa minha forma de me enxergar, automaticamente eu mudo a forma de relacionar com os outros. Sim. Porque eu dependo de mim para relacionar com os outros. Claro. E tudo na vida é relacionamento. Então, a minha vida, ela começa a criar até um ciclo de prosperidade. Porque eu me olho de maneira diferente, eu me conecto de maneira diferente. As pessoas notam a leveza em você depois. É fantástico o relato dos alunos depois. Que o pessoal da empresa quer que eu mande nosso chefe para ir porque eu voltei mais feliz, então quero que o chefe fique feliz também. Então a gente vai vendo que é uma decisão. Eu tenho que decidir olhar a vida de uma maneira mais leve, olhar a vida de uma maneira mais feliz. Então quando a gente para de se criticar tanto, já é o primeiro passo. E depois quando eu paro de me criticar tanto, eu me olho com mais carinho, eu começo a ir para o próximo passo, que é o quê? Não me importar tanto com o julgamento dos outros, sabe? As pessoas vão julgar a gente, o ser humano faz isso. Sempre. Agora, se eu estiver muito alinhado com o que eu quero, com o que eu gosto, com o que eu crio, com o que eu faço, o outro vai ter a opinião dele. Claro. E sempre terá. E sempre terá. Eu falo que quando alguém passa assim e vira para outra pessoa, eu já vejo e ofende outra pessoa. E vira assim, seu gordo. Só tem duas coisas. Ou você é gordo, e aí tudo bem, você é gordo. Ou então você não é gordo e ele errou. Então assim, das duas maneiras, tá tudo bem, gente. Então quando viram pra mim e falaram assim, seu gordo, eu falei, gente, eu tô gordinho mesmo. Tá bom, tá enxergando bem, né? Ou então assim, eu emagreci, tu tinha que ver como eu era antes, tava muito mais gordo que eu tô agora eu tô médio gordo. E vambora. Fantástico. Só que às vezes a gente fica preso no julgamento dos outros. Sim. E na maioria das vezes o que mais me dói é que as pessoas se importam muito demasiado. com a opinião de pessoas que não importam nada para elas. Sim. Então, não é que eu vou ignorar completamente a opinião de todo mundo, mas presta atenção de quem você está dando valor na opinião. Eu tenho que preocupar com a opinião com as pessoas que podem agregar na minha vida, que querem agregar realmente na minha vida, e pessoas que me amam. Por acaso eu tenho pena que o Lucas não esteja aqui a ouvir esta parte, porque ele está constantemente a preocupar-se com o que os outros pensam. Ele está num colégio privado. E no colégio privado é tudo muito... Pronto, uma outra atmosfera. É outra atmosfera. Diferente da escola pública onde eu andei. Sim. E não me importa nada de andar na escola pública. Mas a verdade é que eu estou sempre a massacrar, e às vezes até a envergonhá-lo em público, porque ele está sempre preocupado com o que os outros pensam ou deixam. Eu digo, sê tu próprio. Olha, queres ver eu agora? Eu vou gritar aqui para tu ficares envergonhado. Porque eu não tenho nada, quer dizer, não estou. Eu estou-me a borrifar, que pensem o que quiserem de mim, eu estou feliz, estou bem, então não tenho nada, não devo nada a ninguém. Não, eu falo, você está tão preocupado com a opinião. Isto acontece muito. E adolescente sofre muito com isso, muito com a opinião e hoje então com mídia social, com rede social, a gente vê esse impacto da opinião do outro na vida. Mas a opinião do outro, ela só interfere na nossa vida quando eu deixo. Claro. A opinião do outro vai ser sempre a opinião do outro. Exatamente. Agora, então a primeira coisa
coisa, eu tenho que trabalhar em mim, para aí depois eu me distanciar no julgamento. Eu acho que lhe falta autoestima. E o facto de lhe faltar autoestima, ele está sempre preocupado, que isso já me aconteceu, já passei por isso. Sim. Por essa fase. Agora já não. Estou muito E distanciado. a gente vai aprendendo, né? Vamos Na vida, aprender, vai né? aprendendo na vida. Seja eu magro, seja gordo, olha que lá saber. Gente, todo sou eu. mundo sofre bullying. Todo mundo. O quem é magro, quem é gordo, quem é feio, quem é bonito, quem é pobre, quem é rico. No fundo, todo mundo tem a sua dor. Todo mundo é julgado por alguém. Todo mundo. O famoso, o pobre, todo mundo é julgado. Se és famoso é porque és famoso e não sei o que pensas que és, não sei o que. Exatamente. Se Se tem muito dinheiro é porque é egoísta e não ajuda os outros. Se é pobre é porque é preguiçoso e não trabalhou. Então todo mundo vai ser, se é muito bonito, é muito snob. E todo mundo vai sofrer um julgamento. A minha questão é, o que eu vou deixar me abalar ou não? Então eu tenho que estar muito alinhado com o que eu acredito, com o que eu creio, com o que eu vivo. A opinião para mim que importa é, se meu pai e minha mãe virar para mim e falar alguma coisa, são pessoas que eu acolho. Se a minha esposa virar para mim e falar alguma coisa, é uma coisa que eu acolho. Porque mesmo que de repente eles não tenham a razão, não tenham a minha visão, eu acolho porque eu sei que tem uma genuinidade ali de amor. Eles querem evolução. Eles não querem meu mal, eles querem minha evolução. Embora às vezes possam estar a ver de forma errada. Exatamente. Também. Mas eu sempre respeito e acolho. E aí eu trabalho em cima e aí eu reflito aquilo, em cima daquilo. Porque infelizmente também as pessoas entregam aquilo que tem. Né? Então vai entregar aquilo que tem. Então se ela tem crença, ela vai entregar a crença. Agora, mas eu acolho porque eu reconheço o amor das pessoas. Agora, pessoas que eu não reconheço o amor, pode falar o que não estou nem aí. Pode falar e fica à vontade. Viu? Porque eu passo e vou embora, eu continuo fazendo tudo. Eu hoje em dia, felizmente, já estou mais assim. Antes era um bocado como o meu filho, que me preocupava com as opiniões das pessoas. Sim, e ainda mais hoje em grupo, em rede social, eu tenho muito cliente que me procura porque tem medo de gravar vídeo. De fazer, por exemplo, vídeo para o YouTube não faz. Gravar live no Instagram não faz. Também. Porque tem medo que, na verdade, o medo aí fica procrastinando, inventa um monte de desculpa. Porque eu não tenho uma câmera, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho. Nunca tem alguma coisa. Eu não tenho imagem, porque eu não fiz a sobrancelha, porque eu não cortei o cabelo. Sempre tem uma desculpa. Eu tenho cliente minha, mulher, que eu não fiz a unha para gravar o vídeo hoje. Eu falei, bota a luva, né? E vamos gravar esse vídeo. Mas a gente vê que tem o medo, na verdade. Sabotagem. É uma sabotagem. Autossabotagem. Baseada em quê? No medo da exposição, no medo do julgamento. Eu próprio, às vezes, apesar de que eu agora já estou noutra fase, que me preocupo menos, eu próprio, às vezes, há vídeos que eu até gostava de fazer e não faço, já um bocado preocupado com a imagem que eu estou a dar, que não é aquela que eu normalmente dou. Mas é verdade. Mas isto é uma estupidez. Sim, porque o que acontece? Eu falo, gente, você colocou um vídeo no YouTube e aí as pessoas têm medo do dislike, sabe? Tem medo da crítica. Falei, a pessoa que escreveu alguma coisa ali e ela não gostou do seu trabalho, tudo bem. Ela não precisava da tua mensagem. Não, e ela não precisava da tua mensagem. Eu gravo sempre, toda vez que eu gravo um vídeo, eu faço uma palestra, eu faço uma live, eu gravo para alguém que precisa da minha mensagem. E tem alguém que precisa. E há sempre alguém. E sempre alguém que precisa. Então, se aquela pessoa recebeu, é para ela que eu queria. Se outra pessoa não curtiu, não era o momento, ou ela não precisava mesmo daquele conhecimento, tudo bem. Ou até discorda, tudo bem. Eu tenho que focar em quem precisa. É para aquela pessoa que eu quero focar. Porque aí, às vezes, eu deixo de mandar minha mensagem pensando nessa crítica e a pessoa que precisa da minha mensagem não vai receber. Não vai receber. E aí, de repente, Como poderia receber? De repente a gente está chegando tarde na vida das pessoas. E aí é isso que me preocupa. E aí a melhor maneira de você gerar essa conexão com o público ali, seja na câmera, é como? É com bom humor. É sendo leve, é brincando comigo mesmo, é brincando com o que aconteceu hoje, contando uma história engraçada. Hoje, por exemplo, como eu cheguei aqui, eu não vou contar porque eu cheguei atrasado, que eu me perdi, né? Eu pensei, o Waze. Coisa aconteceu, o Fábio não encontrou os estúdios. Pronto, eu falei, eu botei o nome da rua e veio outra rua em outro bairro, em outro lugar. E fui parar lá. Igual, o mesmo nome de rua. Eu falei, eu não vou, nunca na vida. E aí quando eu já tinha dado uns 15 minutos já de carro, aí eu vi que eu falei, tá estranho isso, não é... Aí quando eu fui ver era outra rua, aí tive que retornar, voltar, e aí a Filomena me ligando e eu não conseguindo falar com ela porque eu tinha que ver o Waze, tinha que ver o telefone. Não, é que a Filomena ainda por cima caiu, ela foi para o retiro, caiu, gente, olha aí, nas costas, e eu não recebia feedback nenhum dela, disse, o Fábio não aparece, mas eu pensei, bem, vamos estar calmos, eu e o Lucas vamos estar calmos, vamos esperar,
provavelmente perdeu-se. É. E aí telefonei à Filomena, ela tinha pronto aleijado, não atendia ao telefone, foi uma amiga nossa que atendeu. Enfim, estas Eu me histórias. perco sempre, eu me perco Claro, sempre. agora voltando Sim. ao centro da nossa conversa. Sim. O Fábio também é mentor e formador dos palestrantes. Sim. Qual é a sua maior dificuldade no meio desta gente, da formação destas pessoas através destes seus métodos? Qual é a maior dificuldade? A maior dificuldade que eu tenho, a gente até já partilhou um pouco, é muito o medo do julgamento, né? As pessoas que vão para o palco, elas têm muito medo do que vão pensar. E esse é o principal erro, porque eu sempre falo, nas minhas aulas eu levo a pessoa para o palco, eu subo com ela no palco, a gente olha para a plateia vazia, só para os assentos, e eu falo, o que você está pensando agora? Ela, estou com medo. Eu falei, você está com medo de quê? Medo do que vão pensar. Eu falei, então agora você já está desconectado do teu público, porque a sua preocupação não está sendo mais com o público, está sendo com você. E aí, às vezes o medo do que vão pensar é a maior forma de egoísmo. Por mais duro que às vezes seja isso, mas é verdade. Sim. Se eu estou no palco preocupado com o que vão pensar de mim, a minha principal preocupação teria que ser como é que eu ajudo o público. Claro, não está a cumprir a missão. Então, quando eu subo tem que ter uma missão, é um propósito. Qual é a mensagem que eu quero passar? Eu quero ajudar quem? Eu quero ajudar como essa pessoa? Como é que eu quero que ela saia daqui da minha palestra? Como é que eu quero que ela saia desse meu vídeo? Eu tenho que pensar nele. Que influência que eu quero passar a estas pessoas? Exatamente. Qual é a mensagem que eu quero passar? Como eu quero que as pessoas fiquem depois de ouvir a minha mensagem? Como é que eu quero ajudar? E isso tem que estar cada vez mais claro. E aí a outra questão a gente tem que ser a gente mesmo. Sim, é mesmo. Quando a gente... Ser autêntico. Ser autêntico. Porque se eu não sou eu estou sendo falso, estou enganando as pessoas. Aliás, todos os grandes homens de sucesso foram eles próprios. Exatamente. Os pioneiros eram diferentes de todos os outros. Sim, exatamente. Sim. E quantas vezes... não tiveram medo. E quantas vezes foram taxados de loucos, ridículo, louco. Claro. Tem uma frase que eu amo que é: quem tem medo do ridículo se afasta do extraordinário. E é exatamente quem tem medo de ser taxado como ridículo, de louco, não chega a lado nenhum. Então, quando eu comecei a usar humor com stand-up, quantas críticas eu recebi, quantas críticas de altos nomes do mundo do coaching, é louco, é palhaçada e tal. E se não fosse eu ser autêntico, eu não estaria hoje sentado aqui com você em Portugal, sabe? Levando minha mensagem para o outro lado do mundo, né? Então, assim, a gente tem que ser a gente mesmo. E aí eu tenho que ser mais autêntico. Já viu pessoa, coitada, vai tentar gravar um vídeo e ela fica tão tensa e parece um robô falando? Ela não está sendo ela. Tem que bater papo. A pessoa bota a câmera lá e começa: oi, meu nome é Fábio. Ele fica meio travado lá. Eu falei: gente, ninguém fala assim, né? Tu não vai na festa de aniversário de um amigo seu: oi, amigo, tudo bem? Não, você vai, cumprimenta, dá um abraço. Então o clima tem que ser esse. De bater papo, natural. Seja você. E se você é mais solto, né, mais seja assim. Se não pode ser mais contido, mas você não precisa ser sério. Você pode ser leve da sua maneira, mas a leveza ela tem que estar presente. Então, foram dicas fantásticas que o Fábio nos deixou aqui nesta sua entrevista. Fábio, por último, onde é que as pessoas o podem encontrar? Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, entra no meu Instagram, que é @o.fabioborges. Então é @o.fabioborges. Entra lá no meu Instagram, você pode conhecer mais o meu trabalho. Manda pra mim um direct, fala que você me viu aqui nesse espetáculo. Gente, adorei isso aqui, esse lugar é lindo, né? Obrigado. Pessoa elegante. E sabe o que eu mais gostei? Que eu tô sem sapato, olha isso, gente. Eu tô de meia, primeira entrevista de meia que eu dou, adorei, tô me sentindo realmente em casa. Toda a gente está sabe? Eu adorei isso aqui, isso é um espetáculo. Cá nos estúdios entra tudo descalço. Exato, tô bem, tô leve. É a primeira vez que eu estou a dizer isto. Tá vendo? Pronto, eu já estraguei tudo aqui, já botei o pronto. Gente, eu tô aqui de meia, tá? E é um espetáculo, sabe por quê? De meia eu tô sendo eu mesmo, porque eu fico de meia em casa. Adorei, tô leve, tô até mais leve, até emagrecida. Mas muito obrigado, muito obrigado pelo carinho, pelo convite. Por estas dicas maravilhosas que eu espero que todos vocês e que as pessoas aproveitem e consigam assim criar mais empatia com os amigos nas relações e também quando falarem em público, se for o caso.
Obrigado a todos por nos ouvirem, por nos verem e receberem esta informação do Fábio e desejo-vos a todos uma excelente, ótima semana. Sejam vocês próprios, não tenham medo e contagiem com alegria os outros também.